Fala aí, beleza? Gabriel Porto por aqui. No vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre 3 fundos imobiliários para outubro de 2022. 3 fundos que eu tô vendo aí como ótima oportunidade. Vou falar o porquê, né, de eu ver esses 3 ativos aí que são de segmentos distintos. Eu ver eles agora como boas oportunidades de compra. Lembrando que não é nenhum tipo de recomendação de compra ou venda de ativo, é somente para te mostrar de forma educacional como você pode de fato observar as oportunidades em mercado, beleza? Mas antes da gente começar, eu quero te pedir, caso não for inscrito, inscreva-se aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo para você, tá? Vídeo com conteúdo para te ajudar a chegar o mais rápido possível à sua liberdade financeira. Esse é o intuito do nosso canal aqui. Deixe o seu like também e ao fim do vídeo, deixe o seu comentário sobre o que você achou aqui do nosso vídeo de hoje. Beleza, pessoal? Lembrando que esse segundo semestre de 2022 a gente está vivendo uma época de deflação, né? Inflação baixa no país, mas a economia brasileira voltando a se reaquecer. Então, isso interfere bastante em como está o andamento do mercado de fundos imobiliários. Então, nos meses anteriores, a gente viu muito a galera aí olhando para fundo imobiliário de papel por conta dos altos dividendos e no momento atual, a gente vê que os fundos imobiliários de tijolo estão apresentando aí ótimas valorizações, né, e aumento dos dividendos. Então, o nosso foco aqui hoje vai ser mais falar desses fundos imobiliários de tijolo mesmo, porque eu acho que se você deixar as oportunidades que a gente está vivendo hoje passarem, você vai pagar muito mais caro lá para o futuro, beleza? Primeiro fundo imobiliário que a gente vai falar hoje é o BTLG11, fundo imobiliário logístico do BTG Pactual. Já estou com o relatório gerencial dele aberto aqui e vou mostrar para vocês porque eu acho que esse fundo imobiliário tem tudo para ser uma ótima oportunidade para esse mês de outubro, tá? O BTLG, para quem não conhece, né, é um fundo imobiliário que atualmente ele possui 14 imóveis, possuía 14 imóveis, já falo mais o porquê do que ele possuía e agora ele está maior, tá? Inclusive, então esse relatório aqui ainda é antes dos novos imóveis dele, tá? Então ele é um fundo que não tem vacância financeira, ou seja, todos os imóveis ocupados desse fundo imobiliário. Logicamente que eu não vou passar aqui por todo o relatório gerencial, mas tem alguns pontos aqui que eu gosto bastante desse fundo imobiliário em si, tá? Dos imóveis que ele possui, né, 8 imóveis dele estão aqui próximos ao centro de São Paulo, tá? A um raio de 30, 60 e até 90 quilômetros aí do centro de São Paulo, tá? Principalmente aqui no raio 30 e no raio 60. Isso é muito bom, tá? Esse é um efeito que faz com que grandes empresas que querem ficar próximos ao seu consumidor final, tá? Essa questão da localização é de fato muito importante, tá? Então, o Mercado Livre, o Lojas Americanas, a Magazine Luiza, que quer entregar para o seu cliente final de forma muito rápida, ter um centro de distribuição, um galpão logístico próximo aqui a uma grande região metropolitana é sensacional, tá? E o BTLG11, pessoal, que tem todo esse portfólio que a gente está vendo aqui, agora eles incorporaram um fundo imobiliário dentro deles, é isso mesmo. O BTLG, que já tinha um portfólio bem grande, bem robusto, um portfólio bem interessante, pegou um fundo imobiliário menor e englobou dentro dele, que é o VVPR11, tá? Então, o BTLG fez essa fusão aí com o VVPR. Então, o VVPR deixou de existir e passou a ocupar aí o BTLG. Quem já era cotista do BTLG, isso não, o que vai mudar é que vai ter mais imóveis ali dentro. Quem era cotista do VVPR passará a ter cotas agora do BTLG, tá? Então, na minha concepção, foi uma incorporação super interessante para o BTLG. O que faz o fundo imobiliário sair aqui de um patrimônio de 1,6 bi agora para 1,8 bi, tá? 14% aí de acréscimo de patrimônio e os imóveis que o VVPR possuía dentro de carteira também são imóveis super interessantes, tá? Agora o fundo imobiliário que antes possuía 14 imóveis passará agora a ter 20 imóveis, então o BTLG nesse mês aí de outubro passará a ter de 14 para 20 imóveis, tá? Então o fundo imobiliário que está com 6 imóveis a mais em carteira, tá? Continuando com 0% de vacância,
beleza? A receita atípica desse fundo imobiliário, que antes era de 43%, passará a ser de 51%, que é super interessante, né? Dá um prazo maior aí nos seus contratos. E esses foram os imóveis englobados aqui do VVPR, do antigo VVPR, que não existe mais, agora dentro do BTLG. A gente pode perceber que, né, dos 6 imóveis, a gente tem 5 galpões e um imóvel de varejo, que é a loja Dengo, que fica lá na Avenida Faria Lima, em São Paulo. Muito provavelmente, essa loja aqui deve ser negociada, deve ser vendida, porque não é do feitio do BTLG negociar, ter, né, imóveis aí de galpão de varejo dentro do portfólio, e sim imóveis de galpão logístico, tá? Então esse deve ser um imóvel que deve ser vendido aí nos próximos meses. Mas os outros galpões logísticos aqui eu destaco principalmente os da Ambev, né? Os galpões logísticos da Ambev devem ser super aproveitados aqui dentro do BTLG. Então o primeiro fundo imobiliário aí para o mês de outubro de 2022 é o BTLG11, fundo que na minha visão ainda está com preço de entrada super interessante. Historicamente é um fundo que sempre entregou ótimos resultados e agora ele vai ser maior, tá? Com essa última notícia dele que saiu aqui no dia 27 de setembro, né? Ele passará a ser maior, com mais ativos, continuará com vacância zero. Então é o primeiro fundo que eu vislumbro com uma oportunidade muito boa para outubro, beleza? BTLG11. Seguindo aqui, vamos falar de outro segmento, de outro fundo imobiliário, agora falando de lajes corporativas, né? Lajes corporativas que foram os principais segmentos afetados pela pandemia, porém a recuperação tá muito forte também, tá? Em lajes corporativas. E quem está aproveitando o momento está tendo uma ótima valorização. O fundo que eu quero falar aqui hoje é o JSRE11, tá? Se a gente pegar aqui no gráfico do JSRE, tá? E pegar aqui, por exemplo, de um mês para cá, esse é um fundo que teve uma valorização aqui de 1,33% em um mês e em 6 meses de 21,69% de valorização. Mais de 20% de valorização em apenas 6 meses, tá? O que vem acontecendo com esse fundo imobiliário, pessoal? Mesmo ele estando negociando aqui a quase R$88, o valor de patrimônio dele é de R$113, então ele está sendo negociado muito abaixo do que ele realmente vale aí em valor patrimonial, tá? A gente pode ver que o último dividendo que ele entregou foi aqui de 49 centavos, um yield de 0,56, tá? Olhando assim de forma fria, um yield de 0,56, muita gente pode achar que é um yield baixo, um yield pequeno, porém está deixando de lado algumas questões. Esse é um fundo imobiliário que ainda possui uma vacância média dentro dele. Não é uma vacância super alta, mas é uma vacância média, que atualmente aqui, ó, ele tem 85% de ocupação, ou seja, 15% ainda de vacância. Se esse fundo imobiliário diminuir a vacância aí nos próximos meses, o dividendo tende a subir também, tá? Então, você tem a possibilidade, ao investir no JSRE, além de aumentar o dividendo ao longo do tempo, né, sair de 49 para 55, 60 centavos, também tem uma valorização patrimonial que, ao meu ponto de vista, é super importante também, né? Você conseguir ter essa visão de um fundo imobiliário que está super descontado, antecipar todo esse movimento de mercado, né? Logicamente com base, com estudo e ter essa grande guinada aí dentro da sua carteira. Então o JSRE, para quem não conhece, é um fundo que tem 5 imóveis e o que eu quero destacar é a carteira, a qualidade da carteira desse fundo imobiliário, tá? Que dos 5 imóveis que ele tem, ele possui 4 imóveis, tá? Então aí 80% da carteira dele no padrão de maior qualidade de construção do país, que é o padrão A, certo? Então, se a gente dá uma olhada aqui nos imóveis, a gente pode perceber aqui os imóveis desse fundo imobiliário. Por exemplo, o edifício Tower Bridge, que fica lá em São Paulo, na Berrini, é um imóvel com classificação AAA, né? O máximo aí de padrão construtivo do país. A gente tem também o Complexo Rocha Verá, também um outro AAA. A gente tem aqui a W Torres Nações Unidas, que tem uma classificação também AAA. A gente tem o Edifício Paulista, que tem uma classificação AA. E o único imóvel que não tem essa classificação é o
imóvel lá do Rio de Janeiro, do edifício Praia Botafogo, que tem uma classificação C. Porém, mesmo ele tendo uma classificação baixa, é um imóvel que não tem vacância, então ele está sendo alugado. Lógico que a gente não pode tomar um partido e tomar uma decisão só porque o imóvel A, B ou C, porque imóveis A, B ou C, independentemente da classificação, eles têm procura. Eles têm inquilinos para ocuparem. Logicamente que uma empresa como Google, Microsoft, Apple vai querer ocupar um imóvel A, mas a gente tem empresas municipais, estaduais que vão ocupar imóveis C ou B, Então tem demanda também, e a gente pode perceber que a vacância desse fundo imobiliário não está no imóvel de menor padrão construtivo, que é no caso aqui o imóvel C, e sim nos outros imóveis, como é o caso aqui do edifício aqui na Avenida Paulista com 30% de vacância. A gente tem também o W Torre, ele está com 0% de vacância, mas a gente tem aqui o complexo Rocha Verá com 24,4% de vacância e também o Tower Bridge com 5,7% de vacância. Qual é a grande questão, pessoal? A grande questão é que a vacância nessas regiões centrais de São Paulo está diminuindo ao longo do tempo, porque não se tem espaço para construção. As empresas estão voltando para o trabalho presencial, então a tendência é que esse fundo imobiliário aí, ao longo dos próximos meses diminua a sua vacância, aumente o dividendo e se valorize. Então eu vejo ainda como um fundo imobiliário com muita oportunidade, o JSRE 11, beleza? Então aqui o segundo fundo imobiliário que eu vejo para o mês de outubro como uma ótima oportunidade, certo? Passando o JSRE, um outro segmento também que foi muito afetado pela pandemia, que está em uma recuperação ainda mais forte, inclusive, do que as lajes corporativas, são shopping centers, E eu vejo o fundo HGBS 11 como uma das melhores oportunidades hoje em mercado. Por que eu falo isso para vocês? Vamos aqui a alguns pontos importantes. Peguei aqui o relatório gerencial do fundo, Então a gente pode perceber alguns pontos, As variações de vendas aí dos shopping centers no Brasil, em comparação com 2019, que foi um ano aí antes da pandemia, a gente pode perceber que está em aumento, em julho aqui ficou em 17%, a vacância dos shoppings diminuiu, Então começou lá em julho do ano passado em 7,2%, agora em julho desse ano fechou em 5,8%, então a vacância vem diminuindo, E esse fundo imobiliário vem apresentando resultados super interessantes aqui para quem é cotista dele, Ele vem aumentando o dividendo ao longo do tempo, certo? Então, é um fundo imobiliário que vem entregando lá em agosto de 2021 85 centavos. Já nesse último mês fechou aí na casa de R$ 1,30, então ele vem aumentando o dividendo. E se a gente olhar também o valor de cota desse fundo imobiliário, a gente vai percebendo também que é um fundo que está aí em uma super subida de valorização. No último mês aí 1,67%, mas nos últimos 6 meses também mais de 20% de valorização, Fechou aí o último dia aqui útil com R$ 216 de preço de cota, certo? Só que o valor patrimonial dele é 219, então ele ainda está sendo negociado abaixo do que vale o HGBS 11, pessoal? Então aqui é o relatório gerencial dele completo, alguns resultados aqui do HGBS 11, Aqui os imóveis desse fundo, eu gosto muito que ele tem uma diversificação super importante aqui nos operadores do shopping, A principal é a BR Malls, Mas tem outros operadores aqui dentro desse shopping, A evolução da renda do fundo também eu vejo como super interessante, Lembrando que aqui os meses tanto de janeiro quanto de julho fechamento de semestre, então tende a ser maior, mas o recorrente ao longo dos meses, a gente pode perceber que vem em aumento, Então a média aqui da renda imobiliária do fundo dos últimos 12 meses, ela apresenta um aumento que é super importante aqui para o fundo imobiliário. Vendas totais, As vendas dentro dos imóveis, dentro do shopping center, que influencia no dividendo. Muita gente não sabe disso, No shopping center você ganha, além do dividendo vir dos aluguéis também, de estacionamento, de vendas,
de publicidade que se tem, de eventos que se tem dentro dos shoppings, tá? Então, o aumento das vendas também vai interferir aí no dividendo, tá? E a gente vê um aumento aí das vendas totais, é muito interessante. Então, esse é um fundo imobiliário, tá? Que vem negociando ainda abaixo do que vale, tá? Aumentando aí sua exposição a mais vendas, uma vacância menor, então eu vejo ele como uma ótima oportunidade ainda para esse mês de outubro de 2022, beleza? Então passamos aí pelos 3 fundos imobiliários, JSRE, HGBS 11 e o BTLG 11, são aí 3 fundos imobiliários que eu acho que você deve ficar de olho para esse mês de outubro de 2022, beleza? Então esse foi nosso vídeo de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou dos fundos que eu escolhi aqui para a nossa lista do mês, se faltou algum, se você não concorda, deixa aí nos comentários, deixa seu like também, te vejo no próximo vídeo, até logo!